Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das maiores questões da história do pensamento, sabe? Será que a razão pode provar a fé? E para nos guiar nessa investigação, vamos entrar na mente de um verdadeiro gênio do século XIII, Tomás de Aquino, e entender como ele tentou construir uma ponte de pura lógica até Deus. Então, vamos direto ao ponto, sem rodeios. A lógica, com toda a sua frieza e precisão, pode mesmo demonstrar a existência de Deus? Parece uma missão impossível, né? Mas para Tomás de Aquino, isso era um caso que precisava ser solucionado. Quase como uma investigação de detetive sobre a natureza da realidade. Para a gente entender a urgência por trás disso, precisamos voltar no tempo. Imagina a Paris do século XIII. As obras de Aristóteles, com sua lógica super rigorosa, tinham acabado de ser redescobertas e estavam virando o mundo intelectual de cabeça para baixo. De repente, a fé se viu pressionada a se justificar no tribunal da razão. Ou a teologia se tornava uma ciência com provas e tudo, ou correu o risco de ser vista como mera opinião. Mas antes de apresentar sua grande solução, Tomás de Aquino, como um bom investigador, primeiro mapeou todos os desafios. E não eram poucos, não. Eram 3 objeções muito, mas muito poderosas que pareciam fechar o caso antes mesmo dele começar de verdade. E aqui estão os 3 grandes obstáculos no caminho. Primeiro, um conflito direto com a própria definição de fé. Segundo, o que parecia ser um beco sem saída lógico. E terceiro, um abismo que parecia intransponível entre o nosso universo e um Criador. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas pistas falsas. O primeiro problema, olha só que interessante, vem da própria teologia. A Bíblia define a fé como acreditar naquilo que não se vê, certo? Agora, se a lógica pudesse provar a existência de Deus, ele se tornaria algo visto pelo intelecto. A grande questão é, isso não acabaria destruindo a própria essência da fé? A prova, que ironia, anularia a necessidade de crer? O segundo desafio é mais técnico, mas olha, é fundamental. De acordo com a lógica de Aristóteles, para provar que uma coisa existe, primeiro é preciso saber o que essa coisa é, a sua essência. Só que a essência de Deus é, por definição, algo que a mente humana não consegue captar. Então, como é que se constrói um argumento lógico sobre algo que nem dá para definir? É um verdadeiro paradoxo. E por último, temos o problema da escala. O nosso universo, por mais imenso que seja, é finito. Deus, por outro lado, é pensado como infinito. A questão aqui é que simplesmente não existiria proporção entre o finito e o infinito. Um efeito finito, como o nosso universo, seria incapaz de servir como prova para uma causa infinitamente maior. O abismo entre os dois seria intransponível. Diante desses 3 obstáculos gigantescos que pareciam intransponíveis, qualquer um teria desistido. Mas foi exatamente aqui que Tomás de Aquino jogou sua carta na manga, uma pista decisiva, uma distinção brilhante que muda completamente as regras do jogo. E aqui está a grande sacada de Aquino. Ele diz que, na verdade, existem 2 tipos de prova. A primeira, que ele chama de propter quid, vai dar causa para o efeito. Essa não dá para usar para Deus, porque a gente não conhece a causa, a essência dele. Mas a segunda, a prova quia, faz o caminho inverso. Ela vai do efeito para a causa. E isso, minha gente, muda tudo. Não é preciso ver o fogo para saber que ele existe. A fumaça já é a prova. Do mesmo jeito, não é preciso conhecer a essência de Deus. O universo, que é o seu efeito, é a pista que a gente pode e deve seguir. Com essa ferramenta poderosíssima em mãos, a distinção entre os tipos de prova, Tomás de Aquino volta para aqueles 3 desafios iniciais. E agora ele está pronto para derrubá-los, um por um, de forma metódica. Vamos ver como ele fecha esse caso. Vamos voltar ao primeiro desafio, aquela pergunta incômoda. Se a gente provar que Deus existe, o que sobra para a fé fazer? A resposta de Aquino aqui é simplesmente genial. Ele faz uma distinção entre o que ele chama de preâmbulos da fé e os artigos de fé. Verdades como a existência de Deus são preâmbulos, ou seja, coisas que a nossa razão consegue descobrir sozinha. Elas criam uma base racional. Já os artigos de fé, como o mistério da Trindade, por exemplo, são coisas que estão além da razão. Ou seja, a razão não substitui a fé, ela prepara o terreno para ela. A razão leva até a porta, mas é a fé que nos faz entrar. Ok, resolvido. Mas e aquele problema lógico de não ter uma definição da essência de Deus para usar no argumento? Como ele sai dessa? É aqui que a prova quia mostra todo o seu poder. Como a gente está partindo do efeito, o próprio efeito nos dá a definição que precisamos.
A gente pode não saber o que Deus é em sua essência, mas podemos descrevê-lo pelo que vemos, pelo que ele faz. Por exemplo, podemos defini-lo como aquilo que é a causa primeira de todo o movimento. E a gente usa essa definição funcional para provar que algo com essa descrição deve existir. E para fechar, como é que a gente supera aquele abismo entre um universo finito e um criador que seria infinito? A solução final de Aquino é brilhante. Ele concorda que um efeito finito não pode nos dar um conhecimento completo, sabe? De uma causa infinita. Mas ele insiste que esse efeito é mais do que o suficiente para provar, com certeza absoluta, a existência daquela causa. A analogia da pegada é perfeita para isso. Uma pegada na areia não revela nada sobre a pessoa, a personalidade dela, os sonhos, nada, mas ela prova sem sombra de dúvida que alguém passou por ali. Para Aquino, o universo é essa pegada. Então, qual é o veredito final desse caso que já dura mais de 700 anos? O argumento de Tomás de Aquino vai muito além de uma curiosidade histórica. Ele, na prática, redefiniu a relação entre fé e razão para todo o pensamento ocidental. O impacto disso é imenso. O trabalho de Aquino valida o uso da razão na vida de fé, protegendo a crença de virar pura emoção. Ele também nos livra da armadilha do Deus das lacunas, sabe? Aquele Deus que só existe para explicar o que a ciência ainda não descobriu. E o mais importante, ele cria um terreno comum para o diálogo, onde a razão, e não uma revelação particular, é o ponto de partida. E assim, essa análise de Tomás de Aquino nos deixa com uma pergunta poderosa, que ecoa através dos séculos. E não é uma pergunta que exige fé para ser feita, mas apenas o uso da razão. Se cada efeito que a gente observa no mundo nos leva de volta a uma causa, para qual causa fundamental o maior de todos os efeitos, o próprio universo, está apontando?